a bolsa, se você for pegar o nome certinho da bolsa do MEC, ela tá lá escrito que é para estrangeiros, né? Então, isso é claro, no ponto de vista do Japão. Então, é quem não tem nacionalidade japonesa. Então, para você tendo a nacionalidade de um país que tem relações diplomáticas com o Japão, você pode tentar. Só que você tem que fazer no seu país de origem. Né? Por exemplo, a gente já recebeu anos e anos atrás perguntas de uma pessoa de nacionalidade portuguesa que morava no Brasil na época e segundo, né, todos os tratados que tem entre Brasil e Portugal, mesmo se você tiver nacionalidade portuguesa, você tem todos os direitos de um brasileiro nato aqui no Brasil, né? Só que isso é referente ao governo brasileiro, né? A bolsa não podia, porque se eu não me engano, naquela época eu acho que não era ofertada a Bolsa MEC que ele queria em Portugal. Então, assim, você tem que estar no seu país de origem, né? Independente de você ter visto permanente, aquilo. Pode ser que algum outro país faça de uma forma diferente, mas aqui no Brasil tem que ser brasileiro para tentar a Bolsa. Quer queira, quer não, tem que saber a língua japonesa, né? A gente recebe algumas perguntas diferentes de vez em quando, mas tem que falar japonês, tem que falar inglês. Infelizmente precisa, né? Não tem como, infelizmente não tem como você ir só com português para estudar no Japão. E mesmo aquelas modalidades que não exigem a língua japonesa, né, que você tem chances de aprovação só com inglês, que é o caso da pesquisa, você vai precisar da língua japonesa. Mais uma vez, alguém estava falando isso em algum vídeo que eu vi também, eu falei assim, é isso, gente. Por favor, falem mais sobre isso. Porque você, com certeza, vai saber falar melhor do que eu isso, que você definitivamente deve usar o japonês fora, mesmo que se conseguisse usar só o inglês dentro da escola fora, você tem que se virar para o japonês. Sim. Então tem que ter o conhecimento, ou pelo menos tem que ter o interesse em estar estudando e estar melhorando, porque vai ser necessário em algum momento, né? Tem a questão da idade, né? Cada modalidade tem um limite de idade. Infelizmente também isso não tem como, né? Não é uma questão que dá pra gente falar assim, mas fulano de tal não tentou antes porque ele não sabia, ou não tentou antes porque, sei lá, qualquer motivo que seja, ele demorou para se formar, ou ele demorou para terminar o ensino médio. Infelizmente, não tem como. A única, por exemplo, o motivo que você poderia, que é o tanto que está escrito no guideline, é se tivesse por algum motivo fechado todas as barreiras do seu país e por motivos políticos e diplomáticos você não podia sair do país naquele ano. Né? O que não acontece com tanta frequência. Né? Eu acho que os requisitos gerais seriam mais essas partes. Né? E, claro, a escolaridade exigida de cada modalidade. Na sua, por exemplo, o ensino médio completo. Lembrando assim, a gente recebe perguntas nesse sentido também, não existe escolaridade máxima, é só a mínima, né, que eles exigem. Então, a mínima é ensino médio. A gente já recebeu assim, eu tô me formando, posso? Você tem ensino médio, cara, é o que importa. Sim. É mais daí uma questão assim de você estar apto a fazer alguma coisa abaixo do seu nível, né? Por exemplo, a gente tem pessoas fazendo profissionalizante que já tem graduação. Eles perguntam, mas eu já tenho graduação, posso fazer profissionalizante? Você quer fazer profissionalizante, mesmo tendo um bacharelado? A pergunta, na verdade, está aí e não na escolaridade máxima, né? Foi o que me perguntaram na entrevista. Mas você tem uma pós, o que você vai querer fazer profissionalizante no Japão? Gente, eu só quero estudar no Japão, pelo amor de Deus. Não importa o que você quer. Para aí, né? Porque assim, tem a mínima só, né? A máxima a gente só fica naquela. Você tem certeza, né? Que você tem um nível a mais, você quer baixar um nível, por exemplo, né? E nem na pesquisa tem o mesmo caso. A gente tem gente perguntando sobre, eu tenho doutorado, eu posso tentar? Assim, poder até pode. A questão é que você não consegue fazer um pós-doutorado pelo MEC, você só faz até doutorado. Então, se você já tem um doutorado, você tem que ter ciência de que você vai fazer alguma coisa abaixo do que você já tem. Então, você quer mesmo fazer isso? Tá, a pergunta está mais aí do que no fato de você pode ou não pode se inscrever, né? Exatamente. E quem não pode, é a mesma coisa que está escrito lá no guideline. Você tem que estar apto para viajar, né? Por exemplo, ano passado foram adiadas a ida do pessoal que foi aprovado ano passado, que era para ter ido em abril, eles foram depois, mas isso foi uma questão de que o Japão não podia receber e o Brasil não podia mandar por causa da pandemia. Né? Então, casos assim, acontece. Mas assim, você falar assim, não, eu vou ter, sei lá, tenho um casamento, tenho minha formatura, tem algum motivo seu de você não poder viajar, você acaba perdendo a bolsa por isso. Então, você tem que estar ciente de que naquela época, que quando o Japão falar assim, tá aqui sua passagem, você tem que embalar tudo e ir embora. Né? Não tem, infelizmente, motivos pessoais não são possíveis para estar fazendo uma adiação da viagem.
E daí, militares, que a gente sempre fala que tá ali também, mas é mais esquisito assim, se você faz parte efetiva das forças militares, né? Uhum. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem a questão do alistamento obrigatório, né? E daí, rapazes de 18 anos têm que fazer o alistamento, e daí fica um ano, eu acho que quem não serve fica um ano com, eu acho que é licença, né? E você tem lá de que você não precisou servir, né? Mas isso não conta porque você necessariamente está fazendo o que é uma obrigação do governo brasileiro, né? Você se alistou, mas não necessariamente você faz parte efetiva das Forças Armadas. O que não pode é você, por exemplo, mas eu sou, sei lá, eu sou cadete, eu não entendo muito bem de como funcionam as Forças Armadas, mas você fazer parte efetiva e estar lá dentro, realmente cadastrado, tudo, você faz parte, você vai subir de carreira ou alguma coisa nesse sentido. Daí, infelizmente, não pode participar. Sim. O recomendado de trazer, então, com pandemia e sem pandemia, quanto você recomenda as pessoas a trazerem em dólar? Na verdade, assim, o que a gente passa é o que o MEC passa oficialmente, né, que é os $2.000. Então, infelizmente, a gente não tem noção mais ou menos se realmente isso dá, se pode ser menos ou mais. Existem vários depoimentos, né, a gente tem depoimentos de bolsistas falando que não precisou de tudo isso no primeiro mês, e tem gente falando que quase que precisou pedir mais dinheiro. Então, depende muito de como você vai gastar o dinheiro, né? Sim. E para onde você vai também, quer queira, quer não. Você vai para uma cidade grande, uma Tóquio da vida, você gasta muito mais que se você for direto para uma cidadezinha pequenininha, né? Sim. Então, mas o que a gente recomenda é isso. Para quem está indo agora, esse ano, por causa da pandemia, desses 14 dias de quarentena, a gente está recomendando quase que o dobro, mais ou menos, né? Que seria aí $4.000. Mas a gente sabe que isso, devido à alta do dólar, é uma quantia muito exorbitante aqui no Brasil. Sim. Imaginamos, isso é o que a gente imagina realmente, mas é em torno de 3.000, deva ser o suficiente, mas você tem que tomar cuidado, é o que a gente passa para as pessoas, né? Se não vai conseguir os 4.000, pelo menos 3, que você leve. A quantia, na verdade, que você levar mais acima desses 2.000 vai te ajudar, porque esses hotéis, essas coisas, eles não vão precisar pagar agora, né? Mesmo assim. O que a gente está passando é mais ou menos aí em torno de uns 3.000. Só que a gente não sabe se ano que vem vai estar nesse problema ainda, né? A gente que está aqui em Osaka, na verdade, você acredita que a gente precisa mais de dinheiro do que o pessoal de Tóquio quando chega? Capaz! Sim, o pessoal de Tóquio, eles não precisam pagar um monte de taxa adiantada já do dormitório, né? E a gente tem que pagar 2 meses adiantado e mais 30.000 de seguro, né? Eles devolvem depois, mas é um dinheiro que a gente tem que ter na mão, né? Então você já vai de cara com muito dinheiro, então acaba sobrando um pouco pra gente que traz 2.000, né? Pra Osaka. Então depende do lugar mesmo. O pessoal de Tóquio não, pra eles têm o prazo de chegar à bolsa pra pagar as taxas, né? É bem melhor, né? Depende disso, por exemplo, dependendo do lugar, não tem alojamento da universidade, então você tem que ir para apartamento, e daí quando é apartamento você tem que pagar luva. Então, assim, mais ou menos, né? Aquele dinheiro que a gente passa, que está escrito no guideline também, é só um parâmetro. Tem como a pessoa chegar aqui e... É uma coisa que já me perguntaram, inclusive. Se tem como vir e ficar direto em apartamento, tipo, não ficar no dormitório da escola de Nihongo. Você pode escolher? Eu acho que depende da escola. Talvez tenham algumas escolas de Nihongo que seja obrigatório você ficar no ryo, porque, né, para assim ficar todo mundo junto. Não sei realmente, mas existe sim a possibilidade de você ir direto para o apartamento. Isso são questões de moradia, são questões conversadas direto com a instituição, né? Seja a escola de japonês, seja a universidade que vai estar te recebendo. Então, por exemplo, se a universidade fala assim, eu tenho dormitório, você fala assim, não quero saber disso, quero morar sozinho, daí você fala com a universidade, pede ajuda para a instituição, fala assim, não, eu prefiro morar sozinho, no apartamento, como é que eu faço? Normalmente, eles ajudam, né? As universidades estão ali para ajudar, então elas têm essa parte. Como não é uma coisa que o consulado faz, a gente acaba não sabendo como funciona, né? Mas a gente tem consciência pelo que os bolsistas vão falando pra gente. Eu vou ficar no apartamento, eu vou ficar no dormitório e assim por diante. Mas pode ser que nesse meio tenha alguma escola que fale que não, é obrigatório ficar no dormitório.